reforma psiquiátrica ela tem evoluído, mas nós precisamos muito mais de outros centros de atenção psicossocial, precisamos de mais equipes multidisciplinar. Muitas vezes essas equipes são incompletas, não têm a melhor condição para trabalhar com aqueles pacientes naquelas comunidades. E o hospital vai se acabar? Existe uma certa controvérsia, por exemplo, existe um movimento antimanicomial, né, que luta pela extinção dos hospitais, dos manicômios, mas assim, de um ponto de vista assim, mais realista, né, o hospital ainda, em algumas situações, ele tem o seu papel. Se nesse tempo todo a gente não tem registro de uma proporção significativa de casos de pessoas que entraram no hospital psiquiátrico para receber tratamento e conseguiram se reabilitar, então isso é mostra da ineficácia terapêutica desse recurso. Eu vivi numa vida de horror. Né? Olha, não é mole não uma pessoa almoçar no meio de tica, de pessoa, galinha, merda, de pessoa. Os malucos que são malucos mesmo, eles fazem fezes. Né? Aí na cozinha, aí a gente tinha que almoçar. Eu tinha dia que eu não almoçava, eu passava fome. Aqui não é vida de ser humano, não. O movimento da luta antimanicomial procura cada vez mais popularizar, né, a compreensão de que, sugerindo às famílias que passem por essa situação difícil, que é um problema de saúde, que levem as pessoas, de preferência, à rede substitutiva ao manicômio. Eu fui pega pelos dois braços, saíram me arrastando, e para mim não foi agradável. Né? Fui amarrada, então eu tentei ver com a médica que estava me atendendo, querendo mostrar para ela que eu estava consciente, dizendo o dia, a hora, que realmente eu estava. Ela disse, vá com o pessoal, era um homem e uma mulher. Só quando chegou longe da médica, eles começaram a fazer gesticulação, que para mim é o tipo de uma tortura, né? Você fica com uma demanda, porque o surto ele dá uma demanda de ansiedade, de conflito, de dores internas, não é externa. Em pouco tempo eu ainda disse assim, o que está acontecendo? Aí eles seguiram e foram amarrar, né? Sem, assim, conversar. Aí eu sei que no amarrar eu levei um aperto de garganta, que até hoje me dói. A reforma, ela foi muito importante. Ela é muito importante, porque a reforma ela é uma constante. Ela não vai ter um fim, né? Como a doença não vai ter um fim. O que assim, dificulta e o que atrapalha é o sensacionalismo, o radicalismo de algumas posições. O hospital ele tem sua importância e sempre vai ter, e ele é necessário para a sociedade. O movimento da luta antimanicomial não é radical, nem um pouco, porque o que nós queremos é o mínimo de cidadania. Eu achava que nada mais tinha importância na minha vida, aí eu decidi me matar. Eu entrei em coma profundo. Quando eu saí do hospital, aí o médico do hospital mandou que meu pai me levasse para fazer um tratamento psiquiátrico. Eu escutei assim que eu precisava tomar eletrochoque. E eu tinha muito medo, porque na época eu lembro assim, e quando eu lembro dessas coisas, eu fico triste, porque quando via falar que alguém ia tomar eletrochoque, elas saíam correndo desesperadas, se escondiam. Tinha umas que iam se esconder até no necrotério. Eles diziam que eu ia passar por esse tratamento, que era para eu esquecer aquilo que eu tinha na mente e viver uma vida normal. E eu passei pelo eletrochoque. Foi horrível, horrível, horrível. A gente fica deitado numa cama e ele amarra a gente, os pés,
as mãos, amarra assim todinha, fica toda amarrada. E eles colocam assim, como se fosse muito algodão, ou é gases, eu não me lembro bem, na boca. E depois eles ligam os aparelhos aqui, assim. Seu corpo fica todo balançando. Apesar do tempo, mas eu lembro bem que a pessoa baba muito e fica como morta. Infelizmente, houve mau uso do eletrochoque, né, em outras épocas e com outros fins. Mas o eletrochoque é um método de tratamento importante dentro da psiquiatria mundial. Existem pelo menos 2 indicações importantes em que o eletrochoque pode ser considerado terapia de primeira linha. Uma é a forma esquizofrênica que nós chamamos de catatonia, em que o paciente fica completamente paralisado, não é? E pode entrar no estado de inanição. E uma outra situação é a depressão grave, né? Com risco iminente de suicídio. A mim não ajudou em nada, só fez piorar. Hospital Colônia, bom dia. Essa é a rádio comunitária que está no ar. Desejamos a todos vocês um bom dia, um bom trabalho. Que o Senhor Jesus Cristo esteja sempre na frente de cada uma, que trabalhe com dignidade e com amor para essas criaturas que precisam de nós. Eu vim para aqui com 19 anos. E agora já tem 59 anos de idade. Já estou acostumada, vou na rua, vou encher o Pujuca. Só não atravesso a rua. O nome primeiro do hospital é Colônia de Mulheres Alienadas de Monjope, que após uma reforma passou a ser chamado de Hospital Colônia Professor Alcides Escudeceira. Foi fundado em 1950. Tinha uma população muito maior do que a que nós temos hoje. Chegava a 400, 500 mulheres. Então hoje o hospital comporta 120 pacientes. Já passou por vários processos, né, de melhoria, tanto na parte arquitetônica quanto na parte da assistência médica, psicológica, social, de terapia ocupacional. O espaço Voo Livre é tudo, né? Porque é onde a gente vai buscar elas de manhã e traz elas para fazer alguma coisa, para não ficar no canto sentada. Elas têm que se ocupar em alguma coisa para não ficar com a mente vazia. Onde eu trabalho com elas, a fazer boneca, a fazer fuxico, tricô. Aí é o salão onde eu corto o cabelo delas, faço tratamento de piolho, essas coisas, né? Mas é simplesinho, mas sempre sai uma bonitinha daqui. A nossa perspectiva é de reabilitar essas pacientes. Essas pessoas são sequeladas, são prejudicadas, né? Às vezes por uma falta de assistência adequada, por abandono, mas quando a gente dá um acolhimento, a gente oferta atenção, não é? Dá um pouco de afeto, muitos dessas pacientes melhoram. É muito bom aqui, a Meredina, chega está muito bem tratada aqui no hospital, vive muito bem, entendeu? Não tenho que dizer nada do hospital, nada, dos médicos, das médicas, né? Gente boa, para mim é legal. Aqui é ótimo, minha filha, esse hospital é terra do meu pai. Vai fazer 11 anos do meu pai falecido, aí meu pai botou ela aqui de novo. Uma irmã minha está lá em Surubim, morando, que já estava aqui também. Vim até ver se eu arrumava um remédio aqui, né, para ela. Modelo e referência, porque somos o único no estado habilitado para tratar mulheres com transtorno mental e com deficiência mental. E temos, acredito, sem falsa modéstia, uma equipe super qualificada. E o medo é esse, é que achem que essas pessoas que se tratam aqui não sejam dignas disso aqui, que é muito para elas, quando na verdade é pouco, né? O que a gente oferece aqui é o mínimo que a gente pode dar. Um caso aqui mesmo, aqui no Hospital Escudeceira, né? É uma paciente que ela vivia sempre fugindo do hospital, né?
Saía, estava aqui, ela desaparecia, ficava andando por aí. E de repente passava aqui na frente do hospital, depois de 2, 3 dias, passava aqui pela frente, pegava ela e trazia ela para dentro, né? E uma dessas evasões dela, quando ela chegou, eu fui conversar com ela, né? E ela não tinha família, né? Ela era só no mundo, não tinha, por isso que ela estava aqui no hospital. Então eu perguntei para ela, olha, ela já faleceu, né? Era Maria Belarmino o nome dela. Mas me diga uma coisa, aqui você tem tudo, você tem aqui comida, tem cama, né? Para dormir, tem atividades que você faz aqui, de lazer, tem uma terapia ocupacional, onde ela participa de bordado, e outras coisas, e várias outras que tem aqui dentro que você lá fora não tem. Você vai para a rua, fica dormindo embaixo nas calçadas, né, embaixo de marquise e tal, sem comer, pessoa dando comida para você. Por que é que você foge? Aí ela disse uma coisa para mim que foi muito marcante. Ela disse, porque eu sou cativa da liberdade.